servidor que estava na ABIN, como o senhor bem falou aqui da Polícia Militar, por exemplo, quando esta vaga desse servidor abria, a força ou o órgão público ao qual esse servidor vinha que indicava quem seria o substituto? Isso. Eu solicitava que eles indicassem. E nunca devolvi alguém, eu julguei que aquele servidor não era capaz de cumprir a missão. Eu sempre fui muito bem sucedido com as indicações dos diferentes órgãos. Perfeito. Mas eu fazia questão de prestigiar essa indicação e tinha muita confiança nessa indicação. Sim, sim. Os cargos que o senhor escolhia, então, seriam mais ligados aos cargos de confiança? Sim. Tá. Aqui adentrando um pouco mais nessa questão do GSI, o senhor sabe dizer mais ou menos quantos % do GSI é composto de cargos de confiança? 5%. Aproximadamente. Aproximadamente. Tá. E eu aproveitei gente que participou do governo Dilma, do governo Temer. Era uma questão de competência, não era uma questão de origem política, nem a sua preferência partidária. Ali então, era uma entidade que não admitia essas coisas. Então eu posso afirmar que o senhor manteve, assim como o senhor falou 5%, então o senhor falou que indicava os cargos de confiança, com certeza mais de 90% do GSI foi mantido de gestões passadas. Mais de 90%. Perfeito. O senhor, porventura, coordenou alguma ação da ABIN ou orientou a ABIN para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? De maneira nenhuma. Não havia clima. Não, perfeito, general. O clima da ABIN era muito bom. Não, mas, general, a pergunta é só sim ou não. Desculpa. O senhor coordenou ações da ABIN, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição? Não fui eu, general Heleno. Que fique nos anais aqui do Supremo. Foi o seu advogado. Sim, senhor. Obrigado, senhor ministro. É só um sim ou não, general. O senhor coordenou ações da ABIN, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? Não, de jeito nenhum. General, aqui sim ou não novamente. O senhor usou recursos do GSI para disseminar informações falsas a respeito de uma pretensa fraude eleitoral? Não. O senhor já falou que é favorável ao voto impresso, e eu queria só fechar esse assunto das eleições aqui, que é um que sempre lhe perguntam, seja na CPMI, seja na CLDF, qualquer lugar que o vá. O senhor aceitou o resultado das eleições de 2022? Eu tinha que aceitar, não havia outra solução. Pronto. Nesse sentido, o PGR, num outro momento dessa agenda, ele coloca que haveria como se fosse e aqui é uma expressão, vamos dizer, descumprimento de decisão judicial via AGU, que foi até umas perguntas que o ministro relator fez. O senhor saberia, para a gente explanar do que se trata essa questão de não cumprir decisões judiciais pela AGU? Bom, isso aí não foi dessa época da eleição, isso é bem anterior, porque havia o sentimento de que o que era produzido para a eleição, que era produzido para as futuras eleições, elas precisavam ter um cuidado especial. Afinal de contas, são as entidades mais importantes no cenário político brasileiro. Então, era importante demais que isso fosse conseguido, que fosse realizado da melhor maneira possível. Então, por isso, eu faço referências sempre a esse tipo de isenção nessa história de eleições. A eleição tem que ser isenta, tem que ser absolutamente confiável, e isso é uma luta permanente no mundo inteiro. Perfeito. É que esse momento da agenda, o senhor fala de utilização, seria, né, supostamente, não cumprir decisões judiciais pela AGU. O senhor saberia nos informar, por exemplo, se havia uma certa tensão entre o governo federal e o Poder Judiciário ao longo do governo Bolsonaro? Houve uma certa necessidade de apararem as arestas, porque o que se sentia é que os governos, os agentes políticos não estavam preparados para criar esse tipo de posição para salvar a situação do Brasil de uma decisão que não atendia o que se buscava em termos de equilíbrio. Então, isso aconteceu realmente. Perfeito. O que acontecia é que havia partidos
contrários ao governo Bolsonaro, que não tinham um efetivo suficiente para impedir que os apoiadores do governo fizessem vigorar o seu pretexto, suas intenções. Quando o senhor fala minoritário, o senhor quer dizer com relação ao quê? Congresso Nacional, Câmara Legislativa, só para ficar claro? A quantidade de votos que eles dispunham para barrar ou para fazer acontecer alguma coisa no Congresso Nacional não era suficiente. Então, eles corriam atrás da máquina. Usavam todas as possibilidades para fazer vigorar o seu entendimento sobre alguma coisa. Perfeito. E eles fizeram isso ao longo, principalmente, dos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. Então, qualquer coisa era motivo para que esses partidos entrassem com uma ação, o Poder Judiciário aprovasse a ação e derrubasse a atitude do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi muito prejudicado por esse tipo de atitude. Perfeito.